Fala pessoal, mais uma vez com vocês aí. Dessa vez nós vamos inaugurar uma série de novos vídeos. Uma ideia do meu amigo André Luiz Ouro Preto, que é falar sobre bandas subestimadas, porque afinal você ouvir resenhas de bandas já consagradas como Iron, Black Sabbath, Metallica, isso aí existe um zilhão de canais que falam a respeito dessas bandas. E é fácil de achar material, né? E é muito, você acha material. Aí tem aquelas bandas que você gosta, mas que ninguém fala a respeito. E é exatamente essas bandas que existe um público cativo que gosta, mas que não existe uma divulgação propícia. Então nós vamos inaugurar uma série agora de vídeos falando sobre essas bandas. E a primeira banda que nós escolhemos para comentar é estava fazendo uma viagem, né? Isso. Estava escutando um dos discos no carro e daí apareceu essa ideia de fazer algo, né, referente a essa banda. E a banda em comento é o Titan Force. Então vamos fazer como a gente sempre tem feito. Eu falo a biografia da banda e o André faz a resenha dos álbuns. O Titan Force é uma banda do Colorado, nos Estados Unidos, e é uma banda familiar. Por que é uma banda familiar? Porque os membros da banda, na verdade 80% da banda é de uma família, que seria a família Flores. Então o Titan Force é formado por 3 irmãos. O John Flores, que no início tocava baixo e cantava na banda, o Stefan Flores, que é o batera da banda, e o Mário Flores, que é o guitarrista. Então, como eles são do Colorado, eles começaram a abrir para outra banda famosa, que é o Jack Panzer. Então, no início do Titan Force, a banda era formada somente pelos irmãos. Depois, era um power trio, né? Era um power trio, exatamente. Demos gravadas e naquela época, nos anos 80, aquelas fitas cassete, né? Uhum. E abrindo meio pro Jack Panzer. E aí o que aconteceu? O vocalista do Jack Panzer saiu da banda e aí foi convidado a integrar o Titan Force, que é um cara espetacular, que é o Harry Conklin, Harry the Tyrant Conklin. Exatamente. Então aí se formou o núcleo e a base do Titan Force, que são os 3 irmãos Flores mais o Harry Conklin. Só que antes, né, durante esse período aí, até um pouco antes de eles chamarem o Harry Conklin, eles chamaram um segundo guitarrista e tecladista, que era o Ben Richardson, se eu não me engano. Isso, exatamente. E aí gravaram mais uma demo com esse cara. Depois, quando o Harry saiu do Jack Panzer, aí eles chamaram o Harry Conklin para integrar a formação e aí fechou. Como passou de um trio para ser um quinteto. Um quarteto. Não, era um quinteto. Por causa do tecladista. O Ben Richardson, que era o segundo guitarrista, e mais o Harry Conklin. Isso, exatamente. E aí eles lançaram apenas 2 álbuns, que é o Titan Force e o Winner Loses. Lembrando que no início da banda eles se chamavam somente Titan e depois eles agregaram o nome Titan Force à banda. Então o André vai fazer a resenha dos 2 álbuns da banda, começando pelo primeirão, que é esse aqui, ó. Esse aí é o primeiro disco da banda, com o homônimo, né? Aí você pode ver na capa os 5 membros, né? Com Harry Conklin e os irmãos Flores, com o Richardson e o Harry Conklin no meio. Eu gosto muito desse disco, porque é um disco de metal tradicional com pitadas de prog. Você vê que grande parte das músicas, botar aí 70% das músicas tem alguma interlúdio, tem alguma quebrada, né? E eles têm influências de coisas mais progressivas, enquanto no Titan não era tão progressivo assim, né? Tem algumas das músicas que eu mais gosto, assim das bandas de metal americanas, de metal tradicional: Chase Your Dream, Master of Disguise, Tool of Pain, Will of the Wisp, instrumental. É um disco assim, para quem gosta de metal tradicional com pitadas de prog, eu recomendo muito. Infelizmente
assim, eu não tenho como chamar... A primeira vez que eu escutei esse disco foi em 1993. E eu não tenho como dizer, mesmo naquela época, eu senti que tinha alguma coisa meio Queensryche, meio Fates Warning no disco. Inclusive o Harry Conklin, nesse disco, ele tem alguns, não vou dizer que sempre, porque ele tem um acento muito pessoal, mas em alguns momentos ele lembra muito o Ray Alder do Fates Warning. E infelizmente, eu digo infelizmente porque infelizmente mesmo, o Dream Theater, ele estabeleceu um padrão para o que é ou não é progressivo dentro do metal, que, ou seja, para você ser uma banda progressiva, você tem que ter essas características de forma muito superlativa no seu trabalho, entendeu? Que não é o caso do Titan Force. Inclusive, acho que é por isso que eu gosto tanto do Titan Force, porque eles conseguem mesclar muito bem isso em todas as músicas desse álbum. Não tem aquele exagero sonoro. Não, né? Tem, eles fazem né? As passagens, elas são muito bem feitas, das partes que são nos compassos mais redondos para as partes quebradas. E uma coisa que fica mais evidente no segundo disco, que são justamente os vocais do Harry Conklin. Então, esse é o segundo disco. O segundo disco, que é o Winner Loser, é esse aqui, ó. Que tem a música título Winner Loser, que é uma das minhas favoritas. Que tem justamente esses interlúdios quebrados que eu estou falando. E os vocais, outra parte alta da banda, de características dessa banda, é justamente os vocais do Harry Conklin, que é um tipo de vocalista que eu gosto, porque é aquele vocalista que não faz o óbvio, ele não segue o riff da música, ele não segue aquela melodia pré-determinada pela guitarra, ele faz uma melodia que obviamente está dentro do tom, dentro do tema da música, mas ele faz uma coisa assim, que vai por outro caminho, paralelo, mas por outro caminho, entendeu? Ele é um vocalista que usa uma técnica muito, assim, que eu acho muito importante, ainda mais para quem canta metal, que é o ligato, que é você ligar com melodia as estrofes, entendeu? Da letra, entendeu? Então você repara que por conta disso o vocal dele é um vocal extremamente melódico, entendeu? Excelente vocalista, menosprezado. Esses dois trabalhos da banda são trabalhos excepcionais, tanto em matéria de produção quanto em matéria de composição. Nos dois discos não tem nenhuma música ruim, só que infelizmente o Titan Force, cara, como banda, eles estavam no lugar errado, na hora errada. Eles apareceram com esse tipo de som no final da década de 80, quando bandas como Guns N' Roses estavam mais em evidência. Metal tradicional dos Estados Unidos nunca foi uma coisa muito popular, essa é a verdade. Hard rock sempre fez mais sucesso nos Estados Unidos, eles são uma banda do Colorado e eles estavam numa cidade, no caso do Colorado, uma cidade assim, com poucos assim, recursos, tanto lugar para fazer show, quanto gravadoras grandes que poderiam contratar eles, né? Então, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Depois, o segundo disco já saiu já nos anos 90, com o início ali do grunge, de bandas estava chegando. Então, aí o que aconteceu? Eles passaram a fazer mais sucesso na Europa, tanto que a gravadora que lançou o Winner Loser, que é o segundo disco, é a Shark Records, Shark Records, que é uma gravadora extremamente underground alemã. E aí fizeram uma turnê na Alemanha, com algumas bandas de lá também menores, sendo a atração principal. E depois, infelizmente, a banda, eles lançaram mais uma demo, e aí a banda acabou porque em termos musicais o Jack Panzer estava voltando, e em termos musicais, para o Harry Conklin, o Jack Panzer era extremamente mais interessante do que ficar no Titan Force. A gravadora não, a coletânea é essa aqui, All What It Is. Aqui o CD, ó. All What It Is. Essa aqui que é a coletânea. Lembrando que o Titan Force atualmente fez algumas aparições nos festivais europeus, como Bang Your Head. Então, assim, a banda tá sumida, mas vez ou outra
existem algumas aparições esporádicas, sobretudo nesses festivais europeus. Com a formação clássica, menos o guitarrista Ben Richardson, que na mesma época que o Harry Conklin resolveu sair da banda, ele faleceu, se não me engano, teve leucemia, alguma coisa assim. E aí a banda resolveu se separar. Na verdade,